Olá a todas e a todos que aqui me ouvem. O meu muito agradecimento ao Grupo Espírita Humberto de Campos, que através de Carol gentilmente me convidou para fazer parte desse, como eu chamo de momentos com o Evangelho, de Jesus. Então, para mim, consiste numa alegria imensa, pela qual eu sou muito grato a você, Carol, pelo convite, e já agradeço de pronto a todos que estão me ouvindo, todos aqueles de fé espírita ou não, mas todos aqueles que, independente das suas crenças, veem no Evangelho de Jesus o caminho a seguir, o roteiro a se trilhar, a fazer como modelo, a fazer-se como modelo de vida, Marcos Venício é o meu nome, para quem não me conhece ainda. E, enfim, para que, caro ouvinte, quem desejar acompanhar ou posteriormente fazer um estudo mais apurado desse evangelho, ele encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, itens 8, 9 e 10. Está no capítulo da A Fé Transporta Montanhas, e o trecho escolhido para a nossa abordagem, para o nosso debate de hoje, é a parábola da figueira seca, Essa parábola maravilhosa, vivida por Jesus, declamada por ele e anotada pelo evangelista Marcos, Está, inclusive, o trecho bíblico está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, versículos 12, 13 e 14, e versículos de 20 a 23. O texto bíblico começa assim: Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. De novo, esses relatos estão em São Marcos, no capítulo 11, nos versículos já citados por mim anteriormente. Eu gosto de começar abordando essa parábola, primeiro orientando a muitos que estudam esse texto a entender que trata-se de uma parábola. Uma vez conversando com um amigo, discutindo sobre esse tema, ele falou assim: Marcos, não é estranho não, Jesus amaldiçoar uma planta, e mais ainda, não faz sentido. Jesus parece que ficou com raiva, ficou encolerizado, porque para se amaldiçoar o que quer que seja, a pessoa precisa estar encolerizada, com raiva, e mais ainda uma planta, uma árvore. E tem outro detalhe, essa pessoa me comentou. Como é que Jesus ia ficar com raiva, e se encolerizar com a planta, só porque a planta não estava dando figo? E mais ainda, o próprio Jesus afirma que não era tempo de figo. Então, por que ele ia se zangar com isso, Então, vamos lá. Primeiro, nós estamos estudando uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é um conto, é como se fosse um conto de fadas. É uma história com um fundo de moral.
Não foi algo que realmente foi vivido, vivenciado. Parábola é aquela história muito utilizada para você passar conhecimento moral para as crianças, sabe? Às vezes você mostra um desenho animado e esse desenho animado ele tem um fundo de moral, ele tem uma verdade moralizadora no contexto desse desenho. Então, esses eram os objetivos das parábolas de Jesus, né? As parábolas de Jesus tinham por objetivo, né, levar a quem estava presente com ele a uma situação fantasiosa, claro, no caso, amaldiçoar a figueira, esperar figo numa época em que não era época de figo, mas para mostrar com muito detalhe, com muita parcimônia, né? Os ensinamentos, tudo aquilo que se pode tirar dessa passagem. E essa parábola, eu tenho uma afeição muito grande por ela, porque ela é a síntese da nossa vida, ao meu ver. A parábola da figueira, ela simplesmente quer dizer o seguinte: qual o seu objetivo da vida? Sem papas na língua, sem enrolar, como se diz, né? Nessa parábola, Jesus está nos convidando a refletir sobre isso. Qual o objetivo da nossa vida? O seu, caro ouvinte, cara ouvinte, o meu, claro. O que eu quero produzir na vida? O que eu quero fornecer de frutos na minha vida? Nessa parábola, Jesus Cristo compara o ser humano, né, compara a todos nós como uma árvore, né? O objetivo da árvore frutífera, é dar frutos. E bom que sejam frutos doces, né? Comparativamente, o nosso objetivo em vida também é fornecer frutos, que é o fruto do nosso trabalho, é o fruto das nossas vivências, é o fruto das nossas aspirações e dos nossos desejos. Então, é um convite que Jesus nos faz para refletirmos sobre isso. O que estamos produzindo na nossa vida? O que estamos, assim, trabalhando para, não é? Muito interessante a comparação à árvore, porque a árvore, ela germina da semente, né? Semente germinada, ela passa por um processo de crescimento, ela vai se desenvolvendo, o caule se desenvolve, né? As folhas tomam as dimensões necessárias, vem a época da florada, e aí em seguida, né? Desculpa, em seguida aparecem os frutos, muito semelhante à nossa vida, né? Nós nascemos de uma semente maravilhosa, né? Da semente zigótica, por assim dizer. Somos criados, crescemos, né? Vamos tomando contato com o primeiro grupo social, que é a família, depois vamos para uma escola, né? E nessa escola nós vamos aprendendo valores de conhecimento técnico-científico, os primeiros conhecimentos, assim, ou talvez os segundo moldes de conhecimentos morais, né? Os primeiros acredito que seja na família, deve ser na família, mas na escola também vamos aprendendo, né? No convívio com os coleguinhas, com os outros alunos, com os professores, tias e tios. Claro que aqui eu estou abrangendo, né? Aqui eu estou me referindo ao normal, né? Ao que é padrão. É óbvio que existem pessoas que infelizmente não têm acesso à escola, infelizmente possuem uma família totalmente degenerada, nas quais não fornecem esses valores. Nós sabemos que isso é verdade também, mas no momento, ora, eu estou falando do normal, daquilo que é o que deveria ser com todos nós. Até que saímos da escola e aí muitos aprendem uma profissão, né? Vão para a faculdade, e aí vão exercer uma profissão, um trabalho, né? Seja ele qual for. Alguns casam e formam a sua própria família, outros e outras optam por não fazer isso. Enfim, cada um toma as suas decisões que lhes são cabíveis na vida. E aí, a partir daí,
Claro, eu estou abrangendo, estou, na verdade, generalizando, mas a partir daí o ser humano começa a, num potencial muito vívido, demonstrar os seus frutos, né? Demonstrar, na verdade, a que veio. E nós podemos realmente, ao longo da nossa vida, mostrar a que vimos. Nós podemos realmente pautar a nossa vida no serviço ao próximo. Isso em todas as áreas, em todos os segmentos do nosso viver. Vamos imaginar em qualquer que seja a profissão. Você pode ser um padeiro, um engenheiro, um professor, você pode ser um advogado, você pode ser um policial, você pode ser um agricultor, uma dona de casa, um cozinheiro, uma cozinheira, não interessa, você pode ser o que você quiser ser. Mas quais são os frutos do seu trabalho? O seu único trabalho é com o objetivo de ganhar dinheiro e usufruir aquele dinheiro para si só? Ou o seu trabalho tem por objetivo interior servir à sociedade, servir a alguém, mostrar algo de bom para o próximo? Mostrar através do seu trabalho, ou numa comparação muito bela com uma árvore, demonstrar através dos frutos do seu trabalho, frutos docíssimos, docílimos para os seus próximos, para não só, e aí na apologia da palavra, não só o próximo significando os entes familiares e amigos, mas todos aqueles que hajam por bem intercruzar o seu trabalho. Eu quero dizer assim, já imaginou a cozinheira, né, ou o cozinheiro fazendo aquele prato com amor, querendo fazer o melhor prato possível, não por interesse próprio, mas por querer simplesmente fazer o melhor prato para que as pessoas gostem? Já imaginou um funcionário público trabalhando com amor, querendo servir a sociedade com amor, levando o bem, levando o progresso, levando o desenvolvimento? Já imaginou o professor querendo dar a melhor aula que lhe for possível, pensando nos seus educandos como espíritos que vão nutrir-se daqueles frutos que saem pela boca, mas vindo do coração com uma mente inteligente? Já imaginou um policial evangelizado, um advogado evangelizado? E sem rir, por favor, não riam. Já imaginou um político com valores éticos, com valores cristãos, com valores realmente coordenados e direcionados para o que é realmente o objetivo da política, que é cuidar das sociedades, que é prover para que cada sociedade evolua com igualdade, com justiça, com... Parece muito piegas, não é o que eu estou dizendo, e no nosso mundo, que é tão imperfeito ainda, parece até mais do que piegas, parece ser utópico, né? Mas são esses os frutos que nós também devemos assim produzir. Já pararam para pensar os frutos produzidos pelos músicos? Quando você ouve uma música, aquela que toca seu coração, teve um ser humano, um cantor, um compositor que compôs aquela música, tem um intérprete dela que canta e aquilo encanta seu coração. Não é bom isso? Quando você vai ao médico e o médico lhe trata com carinho, com profissionalismo, com muita eficiência e que realmente trata do seu problema. Esses são os frutos do nosso trabalho. E quando eu digo trabalho, não pensem que está circunscrito a todos esses trabalhos que eu citei, dito trabalho assim com carteira assinada. Não, toda e qualquer atividade humana, né? Quem é pai de família, mãe de família, quem de alguma forma tem como tutores crianças ou velhos ou idosos ou quem quer que seja, que exerce o seu trabalho no cuidado, no tratamento com carinho, né? Então essa representa a figueira que dá figos e figos doces, né? Mas na parábola, o que Jesus Cristo quis dizer com essa maldição, né? Por que Jesus amaldiçoou essa parábola?
porque ao longe, né, ao longe a figueira foi avistada, né, aquela árvore frondosa, com folhas verdejantes, uma sombra maravilhosa. No entanto, Jesus, que conhece não só o exterior, que conhece não só as aparências, mas conhece o interior também, viu que aquela figueira, por mais frondosa, por mais bonita que seja, não daria nada. E, aliás, muito pelo contrário, daria, perdão até, daria frutos, mas frutos ruins. Frutos talvez até não saudáveis. Porque Jesus falou, está na parábola, né, está no texto, que ninguém coma do fruto produzido por ela. Representando todas as pessoas que produzem os maus frutos para a sociedade, os crimes, de todas as naturezas. A pessoa que se dedica a assaltar, a roubar, a furtar, a quem se dedica a tirar a vida do próximo, a quem se dedica a enganar, a quem se dedica a mentir, a quem se dedica a trapacear, a agir com má vontade, a agir com desamor, a quem cultiva o ódio. Olha só, minhas irmãs e meus irmãos, o ódio, a mentira, a negligência, a preguiça, o desafeto, a injustiça, o mau caráter, o azedume interior, tudo isso são exemplos de maus frutos, tudo isso são exemplos de frutos podres. E às vezes, como está narrado aqui no texto desse capítulo, às vezes a pessoa tem uma boa palavra, tem uma boa aparência, tem todo o verniz de que daquele ou daquela sairia bons frutos, mas nada de bom sai, nada de bom resulta, né? Numa outra passagem muito bonita de Jesus, essa não mais parábola, né? Essa foi vivência mesmo, aquela passagem dos sepulcros caiados, né? Quando Jesus, se referindo aos fariseus, ele os compara a sepulcros, né? Caiados por fora e podres por dentro. Sepulcros, todos nós sabemos que é o lugar onde se coloca os restos mortais, né, da pessoa que morreu, né, que desencarnou. E geralmente os sepulcros de mármores e granitos, né, moldados na mais bela arquitetura, linda por fora, mas por dentro carrega a podridão, porque todo o corpo orgânico depositado lá no seu interior irá decompor-se com os vermes e irá apodrecer. Então aquela beleza estética é somente exterior, no interior guarda a podridão, né? Representando todos aqueles que de maneira brilhante, de maneira inteligente, de maneira astuciosa, engana, mente, leva ao descaminho. Então é isso, essa parábola, caros ouvintes, nos leva a refletirmos sobre e nós, né? Em face de tantos exemplos, chegou a hora de apontarmos para nós mesmos. Eu vou apontar para mim. E eu? O que eu ando fazendo? Eu, Marcos Vinícius. É a pergunta que cada um deve fazer para si mesmo. O que eu estou fazendo? O que eu estou produzindo? Será que eu estou sendo um bom profissional onde eu trabalho? Será que eu estou sendo um bom companheiro para os meus amigos e amigas? Será que eu estou será que eu estou perdendo oportunidades de ajudar? Eu estou negligenciando uma oportunidade de ajuda ao próximo? Será que eu estou... E aí, de uma maneira mais, alguém pode julgar poética, romântica e também piegas, mas é verdadeira também. Será que eu estou seguindo a regra de ouro que Jesus nos ensinou, fazer ao próximo somente aquilo que eu desejo que o próximo me faça? Será que eu digo tanto que amo a Deus, mas será que eu estou amando realmente a Deus? Nos termos de Jesus, porque Jesus falou que quando ele resumiu todos os 10 mandamentos
nos dois principais, né? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Será que eu estou amando o próximo como a mim mesmo? E somente dessa forma eu estarei demonstrando o meu amor a Deus? E aí, como nós não podemos deixar de falar, nós estamos na seara espírita, né? Acredito que a maioria que esteja me ouvindo seja espírita também, mas o que eu vou dizer agora não cabe só aos espíritas. Eu me lembrei do espírita porque Kardec diz assim que fora da caridade não há salvação, né? E é verdade, gente. Fora da caridade não há salvação. Isso vale para espíritas ou não. Acho até que para cristãos ou não. É para o ser humano. Seja ele quem for, acredite ele ou ela no que acreditarem. Eu acho que é inerente ao ser humano. Ele pode até ser ateu ou ateia. A caridade, ou seja, o desejo inquebrantável de fazer o bem e de ajudar a tantos quantos forem possíveis, acho que a maior expressão de frutos doces que a árvore que nós somos, nessa simbologia, pode apresentar, pode demonstrar. E eu não tenho certeza, que essa reflexão é muito importante para a nossa vida, né? Essa reflexão é fundamental para os desígnios que precisamos tomar, as decisões que precisamos tomar na nossa vida, porque cada ato nosso, como tem consequência, nós podemos simbolicamente de categorizá-los como um fruto. E esse fruto exemplificado nessas ações e reações, o que eu estou fazendo, né, na minha vida? Então, no fundo, essa parábola da figueira seca, ela nos convida a refletirmos sobre as nossas atitudes. Já no final, né, no item 10, bem especificamente, Allan Kardec agora traça um pouquinho uma abordagem sobre os médiuns, né, aqueles que receberam essa santa missão de serem os intermediários, de sermos os intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material. E que através desse intermédio venham os bons frutos. Quais são os bons frutos que se advêm da comunicação mediúnica, do fenômeno da mediunidade? A paz de espírito, a consciência e lucidez sobre o mundo dos espíritos, a consciência e lucidez sobre que o que realmente nós fazemos ecoa no futuro e tem consequências que não terminam no túmulo. O aprendizado que se tem das comunicações, a ajuda aos irmãos sofredores, muitas vezes. O estado de gratidão por muitos irmãos que do mundo espiritual nos instruem, nos falam de coisas tão importantes e sublimes para a nossa vida, para que nós possamos acertar, para que nós possamos não nos enganarmos, para que nós possamos tomar o caminho certo, o caminho verdadeiro. Esses são os frutos doces da mediunidade. No entanto, há médiuns que, infelizmente, azedam o fruto, infelizmente, acabam produzindo frutos perniciosos. Os que usam a mediunidade para se autopromoverem, os que usam a mediunidade, às vezes, para ganho financeiro, os que usam a mediunidade para enganar, seduzir e, às vezes, aproveitar-se. São os frutos amargos dessa santa propriedade orgânica que é a mediunidade. Como nós podemos ver, e já terminando a minha fala, né, tudo que nós fazemos em vida tem como resultado frutos nessa simbologia. Agora, se são frutos azedos, frutos amargos que ninguém quer consumir, ou se do contrário, são frutos docíssimos, são frutos do mais gabaritado sabor de vida, claro, está em nossas mãos. Está no nosso livre-arbítrio em escolher o caminho a seguir. Temos a nossa bússola, temos o nosso sol imperecível, é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que indubitavelmente nos mostra o caminho a seguir. Não é à toa que ele é o nosso guia e modelo. Se ele é guia é porque devemos segui-lo, se ele é modelo é porque devemos copiá-lo.
Só resta a nossa atitude no bem, só resta a nossa atitude no amor, porque essa figueira que simbolicamente nós somos, ela é regada todos os dias com a luz imperecível vinda de Deus, com a água que sacia a sede eterna, vinda das palavras de Jesus Cristo, nosso irmão maior. E o solo em que nós estamos é a terra, é o mundo, é essa linda joia azul na qual vivemos esses dias em que estamos vivendo. Que possamos então, caros ouvintes, caras ouvintes, fazermos a nossa parte, fazermos o bem, produzindo só os bons frutos. Que Deus esteja conosco sempre, paz e bem, beijo no coração para todos e espero que, se eu for convidado outra vez, até a próxima. Mais um beijo no coração, fiquem com Deus, fiquem em paz.